É muito difícil encontrar palavras, é muito difícil falar o que eu sinto, falar o que eu quero falar aqui na internet. Porque nem tudo é possível de ser falado na internet, né? Rede social. YouTube, por exemplo, tem regras rigorosas. Então, dentro do possível, ontem eu tentei me segurar na live pós-jogo. Queria agradecer a vocês, tá? Disparada, a live mais vista entre todos os canais de Fluminense ontem. Já passamos aí de 120 mil visualizações, mais de 10 mil pessoas simultâneas com a gente no pós-jogo aí. Muito obrigado a todo mundo que clicou, que assistiu ao vivo, que assistiu depois em formato de vídeo. Muita gente assistindo hoje ainda, tá? Mas eu queria falar com vocês o seguinte, pessoal. Eu vou colocar alguns números na tela aqui, vou mostrar alguns dados para vocês. E queria dizer que aqueles vagabundos que infelizmente representam a instituição Fluminense Futebol Clube, aqueles insetos repugnantes, se for feito tudo que está sendo feito até agora, o Fluminense vai cair. O Fluminense será rebaixado se repetir tudo que foi feito até agora, tá? O Fluminense precisa de algo novo. Algo novo. Um fator novo precisa acontecer nos próximos dias, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, para tentar evitar uma possível, provável e merecida queda. É muito triste, é doloroso falar isso. Os meus filhos estão sofrendo. Os meus amigos estão sofrendo. Eu estou sofrendo. Você, torcedor tricolor que me assiste, está sofrendo. Mas não tem como negar que aqueles insetos estão querendo rebaixar o Fluminense. Estão querendo com força. Infelizmente, eu não posso colocar o lance... A maior chance de gol do jogo foi um lance do Criciúma. Foi um lance do Criciúma, onde o Fábio fez uma defesa milagrosa e Deus quis, os deuses do futebol não quiseram que o Fluminense sofresse aquele gol. O jogador do Criciúma, ele conseguiu perder o gol 3 vezes. Uma com a defesa do Fábio, 2 bolas na trave e no travessão. Inacreditável aquela bola não ter entrado. Aqui foram os deuses do futebol que impediram daquela bola entrar. Por que eles impediram, eu não sei. Porque esses caras não fazem por merecer. Esses caras não fazem por merecer. Eu vou colocar os números aqui. Eu vou colocar agora, na verdade. Vamos lá. Para você poder entender por que eu tô falando sobre fator novo. Sobre se algo não acontecer nos próximos dias. Tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, dia 27 de novembro. Quarta. Então hoje é quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Algo precisa acontecer nesses próximos 3 dias. Senão o Fluminense ele vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Que fator novo é esse, André? Calma. Vamos olhar esses números aqui, pessoal. Esse aqui são 2 postais que eu vou colocar aí do Marcelo Neves, tá? Que ele publicou em suas redes sociais. E ele publicou aqui os últimos 5 jogos do Fluminense. O Fluminense não conseguiu uma vitória. Aqueles vagabundos não conseguiram vencer um jogo sequer nos últimos 5 disputados. Aí eu te pergunta você, torcedor do Fluminense, pergunta você com todo carinho. Como um time vai permanecer na Série A se ele joga 3 jogos em casa, 2 jogos fora e ele não consegue uma vitória sequer? Uma mísera vitória sequer. Como é que um time desse vai permanecer na Série A, pessoal? O Fluminense perdeu por 2-1 pro Vitória, com pênalti Mandrake, é verdade. E em nenhum momento eu tô usando aqui a justificativa de arbitragem ou qualquer outra coisa do tipo. O Fluminense tá merecendo ser rebaixado pela sua falta de capacidade, pela sua incapacidade no ano de 2024. Mas só um adendo. Esse jogo contra o Vitória, o gol da vitória do Vitória foi um pênalti Mandrake. Tá? Mas também o Fluminense não teria vencido. Seria mais um empate. Perdeu pro Vitória. Empate com o Grêmio no Maracanã. Primeiro tropeço. Primeiro adversário direto. Era para termos vencido o Grêmio, não vencemos. Perdemos pro Internacional. Uma postura covarde do time, como sempre, fora de casa. E depois, a sequência de 2 jogos que poderiam ter garantido o Fluminense na Série A do Brasileirão. E o Fluminense não foi capaz de vencer o Fortaleza, que é um time muito difícil, muito qualificado, e conseguiu a façanha de quase perder para o Criciúma.
Primeiro time na zona, o time que está atrás dele na tabela do Campeonato Brasileiro. 3 pontos de 15 possíveis. Não vence desde a 30ª rodada. Estamos na rodada 35. Tem apenas 30 gols em 35 rodadas de Campeonato Brasileiro. Se não for o pior, um dos piores ataques do Brasileirão. Mas quer mais? Olha isso aqui. Fluminense contra times que lutaram contra o Z4. 14 pontos de 48 pontos possíveis. Aproveitamento de 29%. Ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense e o Cuiabá. Você tá entendendo por que tem que ter um fator novo? Algo precisa acontecer nos próximos dias, ou o Fluminense será rebaixado? A gente não ganha, ou quase não ganha, de times que já lutaram ou estão lutando na parte de baixo da tabela. O Fluminense venceu apenas o Vasco, que não dá pra falar que o Vasco está na parte de baixo da tabela, né? Mas tem ali 43 pontos, não tá matematicamente salvo ainda. Cuiabá e Atlético Paranaense jogando no Maracanã. Só. O Fluminense perdeu pro Vitória, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Atlético Goianiense, empatou com o Juventude, perdeu pro Grêmio, empatou com o Criciúma, perdeu pro Vasco, perdeu pro Vitória, empatou com o Corinthians, perdeu pro Atlético Goianiense de novo, perdeu pro Juventude, empatou com o Grêmio e com o Criciúma. Rapaziada, um time que perde 2 jogos pro último colocado, rebaixado com 10 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro, merece o quê? Fala pra mim, merece o quê? O que esses caras merecem? Infelizmente, eles merecem, mas nós não. É impublicável o que eu tenho vontade de fazer com esses vagabundos. É impublicável. Eu não posso externalizar o meu sentimento. Ainda bem que os meus olhos não falam por mim. Ou será que falam? Cara, é inacreditável. O Fluminense, em 2023, campeão da Libertadores, teve a maior receita da sua história. O Fluminense nunca arrecadou tanto em sua história como ele arrecadou em 2023. No ano seguinte, o Fluminense está fadado ao rebaixamento. É inacreditável, é inexplicável. Ou melhor, é explicável. É muita incompetência. Foi um trimestre de muita soberba, arrogância, chinelinho, saltinho alto por parte de todo mundo. Por parte de todo mundo. Vocês viram os resultados. Vocês viram as performances. A performance do Fluminense contra times de baixo, parte de baixo da tabela. Se um fator novo não acontecer, o Fluminense será rebaixado. Por nossa parte, de nossa parte, por parte do torcedor, eu não vejo mais o que a gente possa fazer. Eu não vejo mais o que a gente possa fazer para salvar o Fluminense do rebaixamento. Ontem, o Fluminense definitivamente cortou qualquer tipo de laço e vínculo que ele tinha com a sua torcida. Ontem, o resto de confiança, se é que existia alguma, da torcida para com esse time, foi quebrado completamente. Quebrado completamente. Muita gente ontem já foi na base do amor à instituição. Não pelo time, não pelos insetos repugnantes que hoje representam a nossa camisa, mas pela instituição. Contra o Cuiabá. Quem vai contra o Cuiabá? Que moral eu vou ter aqui para convidar, chamar alguém para ir no jogo contra o Cuiabá? Provavelmente eu vou fazer isso, porque é meu dever. Eu vou estar lá, mas sem fazer campanha, sem cobrar, sem exigir, sem criticar quem não quer ir. As pessoas estão adoecendo, porra. As pessoas estão adoecendo. Eu tô angustiado. Daqui a pouco quem tá doente sou eu. De tanta mensagem ruim que eu tenho recebido, mas ruim no sentido de as pessoas estão doentes, as pessoas estão sofrendo, as pessoas não conseguem se alimentar direito, as pessoas não conseguem estudar, as pessoas não conseguem trabalhar. Porque o Fluminense é a nossa vida, porra. Se você não é doente o suficiente
pelo doente no bom sentido, né? Se você não é fanático o suficiente pra isso, parabéns pra você. Mas não julgue quem é. Não julgue quem é. O Fluminense é a única alegria na vida de milhares de pessoas. O futebol, na verdade, de um povo carente, sofrido como é o povo brasileiro, às vezes é a única alegria, a única distração que o povo tem. Para nossa torcida não é diferente. Olha o que esses caras fizeram. Olha o que esses caras estão fazendo. Protesto, será que vale a pena? Uma pergunta, interrogação. Vale a pena fazer protesto? Se tiver que fazer, tem que fazer até sexta, até sábado. Porque se o Fluminense não pontuar contra o Atlético Paranaense, ó, fatality. Acabou. Aí eu te pergunto, protesto tem que ser pacífico. Alguém tem condições emocionais hoje de fazer um protesto pacífico? Pergunto. Eu não tenho, por isso que eu nem vou. Eu não tenho. Porque se eu estiver lá protestando pacificamente, segurando uma faixa, um cartaz, se eu proferir alguma palavra para algum jogador e ele responder, retrucar, vai dar merda. Aí eu te pergunto, vale a pena fazer? Interrogação. Vale a pena você prejudicar a tua vida? Vale a pena você ser processado, você ser preso, perder a tua liberdade por causa desses vagabundos? Interrogação. A torcida não tem mais o que fazer, cara. O fato novo tem que vir de dentro. Mário, cara, pelo amor de Deus. Eu sei o quanto você ama o Fluminense, como você está sofrendo nesse momento. Faça o que tiver que fazer. Puta que o pariu. Faça o que tiver que fazer. Bicho, premiação, afastamento, demissão. Cara, qualquer coisa. Você é a única pessoa que pode trazer um fator novo. Seja por incentivo no amor ou por incentivo na dor. O que significa isso? Se tiver que afastar alguém nessa altura do campeonato, afaste. Se tiver que demitir, demita. Se tiver que rescindir, rescinda. Esses caras são muitas vezes movidos a dinheiro, né? Se tiver que pagar, paga. Mas o Fluminense não pode ser rebaixado. Você, Mário, se o Fluminense cair, tu vai entrar pra história dos presidentes que rebaixaram o Fluminense, cara. Depois do título da Libertadores, que você entrou pra história como presidente do Fluminense campeão da Libertadores. Exaltado por muitos, como o melhor presidente da história do Fluminense. Tu vai querer essa mancha na tua história? O maior rebaixamento de todos os tempos. Nenhum clube conseguiu a façanha de cair carregando, ostentando o pet de campeão da Libertadores, porra! Não deixe isso acontecer, cara. Faça o que tiver que fazer. Sangue aonde tiver que sangrar. No bom sentido, tá, pessoal? É o famoso cortar na carne, né? Ou seja, tiver que demitir, afastar, sai na porrada, o jogador, o caralho. Faça o que tiver que fazer. Salve o Fluminense da Série B. Vocês todos colocaram o Fluminense nessa situação. Vocês têm que tirar o Fluminense dessa situação. Vocês colocaram o Fluminense no buraco. Vocês precisam tirar o Fluminense do buraco. Vai ter clima para ter museuzinho do Fluminense com foto de vagabundo que rebaixou o Fluminense no ano seguinte? Eu acho que se isso acontecer, aquele museu vai ter que ser revisto, hein? Porque qual torcedor que vai ter estômago para entrar numa ala do museu e ver... Tem uma ala, tem um corredor, se você não conhece, só com as fotos dos jogadores campeões da Libertadores. 80% deles continuam aqui e estão colocando o Fluminense na segunda divisão. Não vai ter como aquela ala
da sala de troféus do museu continuar existindo se o Fluminense cair para a Série B. Isso vale para você, jogador vagabundo. Inseto. Repare no lance milagroso no jogo de ontem, que o Fábio defesa, a bola bateu 2 vezes na trave. Todo mundo olhando. Eu convoco você que está me assistindo aqui agora a assistir. Por favor, faça isso. Tem recorte nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ou então, pegue os melhores momentos do jogo, pausa na hora do cruzamento, tenta colocar em câmera lenta que você vai ver. Todo mundo ficou parado. Cara, juro por Deus, parece que foi de sacanagem. Parece que foi de sacanagem. O único boneco do Fluminense que se movimenta na área é o Fábio. Eu tenho... Sentimento de pena é um sentimento ruim, né? Então eu ia falar que eu tenho pena do Fábio. Eu tenho muita gratidão pelo Fábio. Gratidão pelo Fábio. É o único que eu isento dessa merdalhada toda. O único. Todo mundo parado, olhando o cruzamento na área. E 3 finalizações do Criciúma. E todo mundo parado, olhando. Isso não é normal. Assista e faça a sua avaliação você mesmo. Eu tô de saco cheio, meu irmão. Eu tô prestes a fazer uma... Deixa eu acabar o vídeo, que senão eu vou acabar falando que eu não devo falar. Tamo junto, rapaziada.